chegar aqui e me adaptar, eu senti que não foi tão difícil quanto talvez pudesse ter sido. Essa área é muito fácil você entrar simplesmente no site de uma universidade, se você não quer, né, um laboratório em específico, alguma coisa assim, se quer trabalhar como técnico, e olhar as vagas dessa universidade. E aí você aprende a ser versátil. E você aprende a economizar. Não só o dinheiro, mas o reativo, assim, tudo. Você aprende a planejar num nível que eu não sei se todo mundo aprende em algum momento. Aham. Tá começando mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente está recebendo a Rafaela Pérez. Ela trabalha na área de biologia e atualmente trabalha em Maiorca, aqui na Espanha. Vamos escutar um pouquinho da história dela hoje. Rafa, bem-vinda. Obrigado por ter vindo. E queria começar pedindo primeiro para você se apresentar e já contar brevemente a sua história, né? Como você chegou aqui, o que você estudou, o que você está achando, enfim, uma apresentação geral para a gente te conhecer. Tá bom. Obrigada, Miguel, pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Fico muito contente, honrada também. E vamos lá. Então, eu sou bióloga, né? Eu estudei, fiz a graduação na Universidade de São Paulo. Depois da graduação, eu tinha certeza que eu queria seguir na área acadêmica e eu comecei um mestrado. Só que o mestrado pegou um pouco, né, de problemas aí com a pandemia e coisas assim, e eu me senti um pouco perdida nesse ponto. E foi quando eu comecei a duvidar um pouco do que eu queria, e eu decidi começar a trabalhar numa empresa. Eu acabei conseguindo uma vaga de analista no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Foi uma ótima experiência, mas a ideia da minha experiência aí era ver como era o mundo corporativista, ver como era trabalhar sendo uma bióloga numa empresa, que era uma experiência que até aí eu ainda não tinha tido, né? E eu vi que não era isso também. E aí eu falei, bom, e agora? Né? O que eu faço? Porque uma vez que você já está numa empresa grande dessa no Brasil, é um pouco difícil você se encaixar de forma distinta, vamos colocar assim, né? Uhum. Eu sabia que eu ainda não estava pronta para um doutorado, eu ainda tinha um pouco de mim, dentro de mim, essa ideia de seguir na academia. E aí eu falei, bom, mas e agora o que eu faço? E aí eu comecei a buscar emprego, a minha decisão foi começar a buscar emprego fora do Brasil, porque eu percebi que não era exatamente o que eu queria, uma empresa, mas eu não sabia se era por conta da cultura. Era a empresa que eu estava, ou era porque era uma empresa no Brasil. Uhum. Isso me confundia. E aí eu falei, bom, às vezes é o local que eu tô. Eu não me adaptei bem ao corporativismo, mas às vezes o que eu preciso é alguma coisa híbrida, enfim. Foi isso que me motivou a buscar emprego fora. Eu não tinha exatamente um lugar que eu falei assim, ai, é esse que eu quero. Uhum. Eu tava mandando o currículo pra todos os lados e acabou que saiu Maiorca. E eu mudei pra Espanha. Foi isso. Então você estava mais focada em olhar na sua área, em que país você poderia encontrar uma oportunidade, não exatamente buscando o país porque você gostava desse país e queria mudar para ele, mas nesse processo de descoberta de tenho esse trabalho, sou habilitada para trabalhar com isso, vou ver se eu consigo trabalhar fora do país. Isso, a ideia era mais ou menos essa. Eu sabia lugares que eu não gostaria de ir, Uhum. mas a ideia era, como bióloga, o que mais que eu posso fazer? Além da academia, além de estar numa empresa extremamente corporativista e trabalhando, porque um hospital é isso, né? Um biólogo num hospital, ele geralmente trabalha assim, meio robozinho, né? Uhum. Você trabalha muita bancada, não tem muito além disso. É um trabalho um pouco monótono. Uhum. Mas eu queria explorar que outras possibilidades existiam aí, dentro dessa linha de biologia molecular, né, eu não comentei no princípio, mas a área que eu sempre gostei, que eu fui me aprofundando, tanto no final da graduação como no meu mestrado, foi trabalhando com biologia molecular, transcriptômica, genômica, biologia do desenvolvimento. E eu queria saber, dentro disso que eu gostava, que outras oportunidades que eu teria fora do Uhum. Brasil. Tanto em empresas, né, sei lá, tipo uma farmacêutica, por Uhum. exemplo, como um instituto de pesquisa. O que você pode fazer? Porque isso no Brasil eu sinto, particularmente, que é bem reduzido, né? A gente não tem muito instituto de pesquisa, a gente tem, sei lá, Uhum. Instituto Butantan, o Fiocruz, mas fora do Brasil isso é muito comum, e não é muito a nossa cultura. E aí, para você ter acesso a isso, descobrir essas diferenças, é mais complicado. E aí foi por isso que eu acabei decidindo tentar fora. E como foi esse processo quando você decidiu que
buscaria vagas fora do Brasil. Como que você se preparou? Como que, ainda estando no Brasil, o que você fez? Tá, acho que a primeira coisa, né, já que a ideia aqui é um pouco, né, ajudar o pessoal que tá ouvindo a gente ou assistindo a gente, a ter ideia de como iniciar, eu acho que a primeira coisa é você ter muito claro o idioma, né. Então se você vai para um país onde se fala francês, dependendo da sua área, eu acredito, tá, porque na minha área é muito claro, área mais um pouco mais acadêmica, né, geralmente eles te aceitam se você tem só o inglês. Uhum. Mas já tem vagas que são um pouco mais específicas e eles falam: "Olha, a gente te aceita se você tem só o inglês, mas se você tiver a nossa língua, isso aqui é um plus". E eu imagino que isso deve ser mais ou menos igual para todo mundo, inclusive com áreas que vão te dizer: "Não, olha, você tem que falar a nossa língua assim, assim". Então acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando você vai sair fora do seu país é o idioma. Tá. Eu vou conseguir me comunicar bem? Isso não é só para você viver, não é só para você ir no mercado. Se você é um profissional buscando um emprego fora, você tem que ter condições de desenvolver o seu trabalho. Então eu diria que a primeira coisa que, assim, instalou para mim foi a língua. Eu já tinha o inglês, né, eu já era fluente no inglês. O espanhol eu arranhava, mas aí a hora que eu comecei a pedir ver vagas Espanha e coisa e tal, eu já tinha na minha cabeça, muito claro, que isso ia ser um esforço. E que antes de eu chegar, eu ia ter que estudar, ou quando eu chegasse, eu ia ter que estudar muito. Eu diria que o idioma é a primeira coisa. Tá. Não tente um emprego na Rússia se você não fala russo, sabe? É basicamente isso. Além do idioma, eu diria que em termos de preparo, obviamente, né, as coisas básicas, você tem que ter um currículo bem feito, um currículo bem estruturado, adaptado para sua área. Eu não vou entrar muito nisso, porque cada um, né, Depende de cada área. depende de cada área. Mas eu acho também, eu não sei se as pessoas falam muito disso, eu tenho a impressão que não. Então eu acho importante a gente mencionar. Parte do seu preparo é o psicológico. Uhum. Você está indo para fora do seu país, você está deixando a sua família, os seus amigos, a sua cultura, a sua comida, a sua música. Você tem que estar pronto para receber isso. E entender que agora você não vai ter mais acesso a tudo isso. Eu acho que isso é uma parte muito importante do preparo quando você muda para fora. Por qualquer motivo que seja, mas profissional talvez um pouco mais. Eu acho que esse é um ponto muito interessante, porque eu também tive 2 experiências diferentes, né, uma aqui também morando agora na Espanha, em Madrid, Uhum, e antes eu tinha, trabalhado por 1 ano em Mumbai, na Índia, e esse ponto é algo que realmente no meu caso, na minha experiência, eu subestimei, porque eu olhava muito o ponto positivo de: uhum. "Bom, vou, viver essa experiência que eu tenho vontade", olhava muito mais as partes positivas desse lugar que eu queria ir, do emprego que eu queria, e quando eu cheguei, essa adaptação, esses 6 primeiros meses, foi exatamente o que você está falando, foi bem complicado. Principalmente, eu comparo as 2 experiências com 2015, estando aí com 20 e poucos anos, e agora sendo mais velho, né, 10 anos depois, e agora foi muito mais complicado essa parte que eu senti muito mais falta do que eu senti nessa primeira experiência de 1 ano. Você se preparou antes, você já sabia disso, ou isso é algo que você aprendeu agora e olha pra trás e vê que é preciso ter esse preparo? Eu já sabia disso, porque assim como você, eu também passei, né, eu morei 1 ano na Austrália, em 2014, então já Uhum. tem 10, agora tá fazendo 11 anos. Mas eu fui numa condição muito diferente, como você, muito mais jovem, eu fui para estudar, eu fui pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Uhum. Então eu já tinha essa ideia, eu sabia que eu precisava ter esse preparo, mas a primeira vez que eu fui, foi muito mais oba-oba, Hum. né, não que eu não estivesse me dedicando, eu gostava muito de estudar lá e tudo mais, mas eu não tinha as preocupações que eu tinha hoje, 10 anos depois, que é: "Nossa, meus pais estão envelhecendo, como eu vou cuidar dos meus pais se eu não tô lá?". E essa era uma preocupação que eu não tinha 10 anos atrás. Então eu sabia que eu tinha que ter esse preparo, eu procurei fazer ele o melhor que eu pude, e ainda assim, quando eu cheguei, os primeiros 4 a 6 meses ainda foram uma adaptação. Então imagina se você não se prepara. Sim. Eu acho que é pior. Sim, foi pior no meu caso. Eu daria essa recomendação, além do idioma, é uma das coisas que eu acho que se você tá se preparando pra sair do país, você tem que ter bem claro. E você falou então idiomas, essa preparação psicológica, Isso, que aí cada pessoa pode fazer da sua forma, cada sim. pessoa, né, tem Sim. os seus próprios recursos, é de uma forma.
mas em relação à parte prática do trabalho, da busca do trabalho, né, onde também depende de cada área, mas só pra gente aprender com a sua experiência, onde você foi buscar vagas, como que você entrou em contato com as pessoas, fora do país para ver Uhum, se tinha uma vaga, se não tinha, como você encontrou essas uhum. empresas, institutos para trabalhar, essa parte mais prática de busca, acre né, online desse trabalho. Olha, a busca, eu acho que tem muitas recomendações que a gente pode fazer aqui, e algumas vão servir para muitas áreas, outras não. Uma delas é, se você tem uma empresa já na sua vista, uma empresa que você acha que é interessante para você, buscar diretamente com eles. A maior parte dessas empresas, a minha experiência me mostrou isso, pelo menos, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, eles têm uma parte, né, na página web deles que fala: aqui, vagas disponíveis, ou quer trabalhar conosco com a gente, entre em contato. Uhum, Então se você tem alguma coisa muito concreta na cabeça, eu diria, entre em contato direto. Essa seria uma opção, sim. né. Dentro da minha área, que é uma área já aí mais acadêmica, como eu falei no princípio, que mesmo que você tenha um pouco dessa parte, né, da empresa privada algumas vezes, essa área é muito fácil você entrar simplesmente no site de uma universidade, se você não quer, né, um laboratório em específico, alguma coisa assim, se quer Sim, trabalhar como técnico, e olhar as vagas dessa universidade, que entra mais ou menos nessa linha do vou entrar na página da empresa, sim. né. E você vai ter esses 2 caminhos. Um outro caminho, que foi na verdade o que eu usei, mas é um caminho bem concreto, eu sei que não é todo mundo que vai ter isso. Dependendo do que você faz, existem listas de e-mail Uhum. que reúnem os profissionais de uma determinada área. Eu vou ser bem honesta, tá, eu não sei o quão comum isso é em outras áreas. Na área de ciência, de biologia, isso é bem comum. E existe essa é uma plataforma praticamente que chama Evoldir. Uhum. E a ideia é você reunir aí profissionais da área de evolução e desenvolvimento, que trabalham nessa área de biologia, genética, né, pega todo esse emaranhado, até um pouco de ecologia. E é uma universidade nos Estados Unidos, um professor de lá, que acho que já está até aposentado, que mantém essa plataforma. Então se você quer fazer parte dela, é simplesmente mandar um e-mail. Que legal, E você começa a receber, todos os dias você recebe o que as pessoas mandam, e as pessoas mandam muita vaga. que legal. Muita vaga. E foi assim que eu consegui a vaga daqui de Maiorca, Uhum. da Espanha, porque eles ofereceram a vaga por essa plataforma. E aí eu vi o anúncio lá e falei: "Ah, essa vaga acho que deu certo pra mim, vou tentar". Deu certo. Que bacana. E logo a gente vai chegar na parte de cheguei na Espanha, como que tá sendo, mas nessa virada, teve alguma característica sendo brasileira ou em relação à sua formação, Uhum. ou em relação até a como, né, a gente sabe que, como é a cultura brasileira, como o brasileiro trabalha, que te ajudou ou que te atrapalhou nessa busca, tanto na busca ou também nas entrevistas, ou não? Como que foi esse processo de uma brasileira se colocando para essas entrevistas, Uhum. algo do Brasil te ajudou ou te atrapalhou, ou você se sentiu, que isso foi indiferente? Olha, eu acho que na verdade me ajudou. Eu não senti que nenhuma dessas coisas tenha me atrapalhado. Eu acho que o que me ajudou foi a versatilidade, que de novo, eu sei que é uma coisa também um pouco pessoal, talvez até de personalidade, o quão versátil uma pessoa consegue ser, e tal, e além de tudo isso, acho que também o trabalho que você faz mexe um pouco. E dentro da ciência, né, se você já trabalhou num laboratório dentro de uma universidade, já entrou numa universidade, sabe mais ou menos como funciona o sistema, numa universidade pública, né, tô falando aqui. Tem horas que você tem que usar a imaginação, para as coisas funcionarem. Eu não tô dizendo que isso é bom, tá, a gente geralmente chega neste ponto de ter que usar a imaginação para as coisas funcionarem, porque não tem recurso. Uhum, E isso é péssimo, e a gente deveria ter recurso. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. hum, Nem sempre tem recurso, ou a maior parte das vezes não tem. E aí você aprende a ser versátil, e você aprende a economizar. Não só o dinheiro, mas o reativo, assim, tudo. Você aprende a planejar num nível que eu não sei se todo mundo aprende em algum momento. aham. E eu senti que essa característica, saber planejar bem, saber ser versátil, saber, assim, por 2 horas fazer uma atividade, não sei, mais administrativa, uma compra,
E aí, nas 2 horas seguintes, uma mudança completamente diferente, ir pra bancada pipetar, me deu uma vantagem. Isso sim. E isso, assim, inclusive já me falaram Uhum. que isso é uma vantagem de trabalhar comigo, né, não, assim, como pessoa, mas eu entendo que essa é uma vantagem que veio da minha história. Aquela questão da necessidade, você aprender com a necessidade, né, então, É, eu acho que também isso se aplica, a diferentes áreas, não só a área acadêmica, a área de pesquisa, científica, e é uma coisa também que eu já escutei de outros profissionais brasileiros dizendo que é muito comum pra gente, no Brasil, estudar e trabalhar ao mesmo tempo, então enquanto faz a sim, faculdade, tá trabalhando, pelo menos na minha experiência também, isso não é tão comum em outros lugares, e não. isso dá uma casca, dá essa versatilidade que quando a gente chega aqui é Uhum, possível notar, uhum. até mesmo pela carga de trabalho que a gente consegue aguentar e o como a gente consegue justamente trocar as É, chaves para fazer diferentes coisas, né. exato, exatamente isso, é exatamente isso. Isso eu acho que é uma vantagem pra gente, Muito bom. não é toda pessoa que vai ter. E agora, bom, você chegou aqui na Espanha em 2000 E 23, em dois mil e no vinte e fim de três. 2023, isso. Conta pra gente como que foi, né, esse momento de adaptação. Imagino que você tinha um certo apoio da empresa, isso vai variar muito, né, Uhum, tem histórias de pessoas que vão sem já ter um trabalho, tem histórias de pessoas que vão sim, já com apoios diferentes da empresa, pelo que você me contou, você tinha um certo apoio, em algumas partes, não em outras. uhum, Hã, como que foi chegar aqui? Você conhecia alguém aqui já? Você tinha uhum, família ou amigos em uhum. Maiorca? E quais foram as principais dificuldades e as coisas que também foram mais fáceis? Você falou: "Nossa, que facilidade isso, não esperava". Tá, não, eu não conhecia ninguém aqui, eu não tinha ninguém aqui, nem família, nem amigos, nada. Então foi um pulo no escuro, um salto no escuro. Não sei, chegar aqui e me adaptar, eu senti que não foi tão difícil quanto talvez pudesse ter sido. Primeiro porque é isso que você falou, a empresa que me contratou, na verdade é uma universidade, né, a Universidade das Ilhas Baleares, e eles deram bastante suporte, no sentido de que, assim como você, pelo que você já me comentou também, a sua empresa te transferiu pra cá, né, eles te deram Uhum, todo um suporte nessa parte. Então isso pra mim foi muito fácil, porque basicamente a empresa mandou, como funciona na Espanha, né, eu não sei como são outros países, mas eles mandam um pedido para o governo falando: "Olha, a gente gostaria de contratar essa pessoa que não é daqui, e então ela precisa ter um visto", sim. né. E aí o governo manda uma cartinha, basicamente dizendo: "Olha, beleza, muito bom, a gente tá de acordo com isso, pode pedir pra ela vir, ou pra ele vir". E aí você, com essa cartinha, vai no consulado no seu país, né, então eu fui no consulado da Espanha no Brasil, e falei: "Olha, preciso do visto", né, obviamente já fui com todos fiz todo o procedimento correto, Sim, mas claro, quando você chega com uma cartinha dessa, as chances de te negarem o visto é muito baixa. sim. Então, esse processo pra mim foi muito fácil e não me deu dor de cabeça. O que foi um pouco mais chato e que a empresa não podia me dar assessoria, foi que eles não pagaram nada, né, então eu paguei o visto, eu paguei a passagem, eu paguei tudo pra Uhum, poder vir e me instalar. E isso volta um pouquinho na pergunta que você estava falando, né, esteja preparado financeiramente. uhum. Porque nem toda empresa vai poder te prover com todas essas facilidades, vamos colocar assim. Compensa, não compensa? Aí cabe a cada um. Eu acho que compensa, pra Uhum, mim compensou. Valeu a pena eu gastar o dinheiro do visto e das passagens. Mas fica a dica, né, uhum, planeje-se, financeiramente. uhum, E aí, quando eu cheguei, a adaptação, eu não achei é isso, eu não achei que ela foi tão complicada. Culturalmente, foi bem ok. Eu percebo, ainda percebo umas diferenças bem claras, né, do espanhol, da cultura espanhola com o brasileiro. É óbvio que isso ia existir, mas eu acho que o que pega mais pra mim é a diferença pessoal, né, a forma como eles tratam. E isso ainda é uma adaptação, depois de 1 ano e meio morando aqui, ainda é uma adaptação. Mas eu confesso, eu reconheço também que eu acho que eu dei sorte, porque eu fui recebida, o lugar que eu trabalho, eu fui contratada na universidade, mas eu trabalho num centro de pesquisa e serviços, né, uhum. que faz parte da universidade. E é um centro muito diverso, a gente tem pessoas de vários lugares, inclusive tem uma outra brasileira além de mim, Que legal. tem colombiano, tem italiano, tem maiorquim, tem madrilenho,
enfim, tem uma menina agora da Argélia, um outro da Indonésia. E quando você tem um ambiente assim, eu acho que a recepção, ela é facilitada. Uhum. Então, para mim chegar e iniciar essa adaptação com uma equipe do meu trabalho que me ajudava nessa adaptação, assim, para tudo. Ai, precisa se inscrever na prefeitura, precisa Uhum. conseguir a carteirinha para você pegar o ônibus, precisa pegar a carteirinha da saúde pública daqui. Fez toda a diferença. Mas eu sei que nem todo mundo tem essa oportunidade, passa. Sorte total, né, vai depender É, muito do lugar que você vai. Eu acho que até algo que não dá muito para prever, por mais que você exato, pesquise antes, claro, exato. tem países que a gente sabe que tem uma divisão muito clara entre trabalho e pessoal, Sim, e aí acredito que isso você já tem que chegar esperando. A Espanha, até onde eu vivo, não é assim, eles é, tentam, tem essa conexão mais pessoal com as pessoas do trabalho, principalmente se é isso, uma cidade menor, isso. mas não dá para prever, né, é uma Não. coisa que você vai chegar e vai ter que ver o que vai acontecer. Exato. Então, por isso também a questão do preparo psicológico Uhum, antes, pra você chegar, não só pela mudança, mas pra você se adaptar também. uhum, Você tá longe de tudo que você conhecia, tudo que você tá vivendo e todas as pessoas que você tá conhecendo, tudo isso é novo sim. e ao mesmo tempo isso pode ser muito difícil ou muito fácil de você simplesmente começar a vida. Você Uhum. simplesmente conseguir o seu cartão do ônibus, sabe, de você se registrar na prefeitura, de você encontrar uma casa, começar a pagar aluguel. E isso depende muito. Então eu reconheço que eu acho que eu tive sorte nesse ponto, e a minha adaptação não foi complicada, ou tão complicada como poderia ter sido. Mas porque eu tinha muito suporte dos meus colegas de trabalho. Uhum. Não era nem do centro em geral, dos meus colegas de trabalho. E isso fez toda a diferença pra mim. Ainda tô me adaptando? Ainda tô me adaptando. Ainda tem coisas que eu olho e falo: "Nossa, eu não entendo por que que isso como que isso funciona, por que funciona assim". Outras coisas que eu olho e falo: "Nossa, faz todo sentido que funcione assim", mas pra mim é difícil, porque eu tô acostumada com outra coisa. Uhum. Então ainda tem uma adaptação. Mas, dentro do que poderia ser, eu acho que foi muito bom. E óbvio que também vai da sua cabeça de estar aberto, Sim. e isso também é parte do trabalho que você tem que fazer psicológico antes de: "Tá, eu sei que virão mudanças". A extensão delas, o quão fácil, o quão difícil, não tem como você saber, mas você tem que estar aberto. Se você tá aberto a aceitar a mudança e falar: "Tá, tudo bem, não gostei, mas é assim", ou "Gostei e é assim", eu acho que é bem mais fácil e as coisas fluem melhor. Eu acho que tem uma coisa bem interessante em relação a isso, que quando a gente pensa em amizades em relação a Uhum, colegas, né, o esse sim, grupo que a gente tem na nossa cidade, muito provavelmente a gente já cria esse grupo de uma maneira muito natural, né, vão ser os amigos que você fez na escola, depois os amigos da faculdade, sim, e quando você se vê, você sempre tem essa não pensando em rede profissional que te vai ajudar com o contato, essas coisas, pensando em esse conforto de amigos, né, e ter sim. com quem fazer as coisas, mas quando a gente chega num outro lugar, rola essa necessidade de estar aberto a fazer esse esforço, né. Sim. Aqui, por exemplo, também as pessoas são muito abertas em Madrid, mas, bom, fazer amigos com novos amigos com 30 anos É, é algo que em qualquer lugar vai ser um pouco complicado. é outro desafio. E tem que estar disposto a fazer isso. Sim. Que outras coisas você reparou, hã, que você tem que, de certa forma, se comportar, né, se colocar de uma maneira diferente, em um outro nesse outro país que você tá, pra, seguir com a sua vida? Nossa, essa é uma pergunta interessante. Aham, pergunta fácil de responder. Eu sinto coisas diferentes que eu preciso fazer do que eu estava acostumada no Brasil, você diz? Por exemplo, no Brasil, falar da minha experiência, no Aham, Brasil, eu estava muito menos disposto a sair com pessoas novas, tá. né, eu já fim de semana, tinha meus amigos com quem eu ia sair, saía com Aham, eles. aham. Vamos num lugar novo, conhecer gente nova, me dava preguiça. Aqui é Sim, totalmente o oposto. Eu já me sim. coloco para ir em lugares novos, conhecer pessoas novas, tanto por estar aqui vivendo isso, quanto pela Uhum, necessidade, que se eu não fizer isso, eu não vou fazer amigos aqui. sim. Algo nesse Nesse sentido. sentido. Olha, o mesmo que você, isso com certeza. Eu fazia exatamente a mesma coisa, e aqui eu faço esse esforço de sair, conhecer gente nova. Eu acho que além das pessoas, conhecer também o próprio lugar. Fazer o esforço de entender onde você tá vivendo. Não ir empurrando com a barriga. Eu percebo que tem muita gente que faz isso. E não só brasileiro, qualquer nacionalidade. Mas entender.
Tá, mas por que que isso é assim? Por que que esse governo funciona assim? Por que que eu tenho que passar por isso para conseguir o cartão de saúde? Eu acho que isso te ajuda a entender também a cultura na qual você está se inserindo. Uhum. E isso é um esforço Sim. que você não precisa fazer mais no seu país, porque querendo ou não, com esforço ou não, o simples fato de que você nasceu lá, cresceu lá, sua família é de lá, já faz com que você entenda tudo isso. E quando você vai para um lugar novo, não, é impossível, não tem como. Uhum. E você tem que se forçar a entender isso do princípio, porque senão meio que vira um pouco bola de neve. É mais difícil se adaptar, é mais difícil entender o sistema, é mais difícil tudo. Então esse esforço que você falou com as pessoas, eu procuro aplicar ele pra tudo, pra entender o sistema, pra entender o governo, pra entender a lei trabalhista, que não é a mesma, pra entender os meus direitos, pra entender o que eu posso fazer, o que eu não posso, o que eu deveria fazer, o que eu não deveria, que são, né, direitos e deveres são coisas distintas. Uhum. E afinal de contas aqui você é um cidadão, você pode não ter cidadania ou pode ter, você pode estar em diversas situações, né, dependendo do emprego que você tem. Mas isso envolve também o seu dia a dia. Então fazer esse esforço pra isso, eu acho que também é uma coisa importante. E assim como conhecer o lugar. Não ficar só parado, não ficar só um dia aqui no seu local de conforto, né. Você sair também, explorar e ver o quão grande, o quanto você tem por descobrir, é um esforço. É muito legal, Uhum. mas é um esforço. Sim. Então, assim como conhecer pessoas novas. E isso foi uma coisa que eu percebi que fazia tempo que eu não fazia, e eu tive que colocar em movimento pra fazer isso de novo. Até mesmo, que curioso, até mesmo na rua, né, Uhum. eu sou de São Paulo, você também. Sim. Andando na rua em São Paulo, meio que na visão periférica a gente entende tudo o que tá acontecendo, né. Sim. Mas a gente não tá prestando atenção, mas, se faz um barulho aqui, a gente sabe que, não sei, é uma porta de uma loja que tá abrindo ou fechando, se houve um grito com 2 segundos a gente já entende qual que é a situação, e num país novo não, né. E mesmo digo isso para concordar com o que você está dizendo, que mesmo nessa coisa básica de andar na rua, nessa visão periférica, a gente já não entende, quando vai para coisas mais complicadas, do tipo, como é o meu modelo de férias? Posso tirar férias assim ou desse outro jeito? O que eu acho legal que você está dizendo é não só pensar, bom, mas eu tinha isso no Brasil, aqui é diferente, é pior, pode ser que seja pior, que problema, não, entender de onde vem, né? De onde que vem isso, isso é muito interessante mesmo. Bom, para fechar, eu queria te perguntar, Uhum. se você pudesse voltar nesse momento que você estava procurando as vagas, né, voltar no tempo e mudar alguma coisa que você fez nesse processo, ou na sua adaptação aqui, para que fosse mais fácil para você, né, com o que você já aprendeu, você mudaria alguma coisa? Nossa, boa pergunta. Eu acho que não. Eu acho que dentro do que eu podia fazer pra me preparar e chegar aqui, começar a trabalhar, enfim, entender todo o sistema, o que eu podia fazer eu fiz. Uhum. E isso também tá ali naquela recomendação, né, do início que você falou: "Ah, mas que você recomenda para o pessoal que tá querendo fazer isso?". Além do idioma, além do preparo psicológico, além de você estar preparado financeiramente, Uhum. é você entender, eu acho, o seu serviço. Uhum. E isso foi uma das coisas que eu fiz antes também. Eu conversei, né, uma vez que me falaram: "Olha, que bacana, a gente tá te oferecendo a vaga. Se você quiser vir, né, avisa a gente, coisa e tal". E eu falei: "Tá, eu vou. Mas eu quero uma reunião antes com vocês e eu tenho algumas dúvidas, agora que eu sei que vocês estão fazendo meu contrato". E aí eu, assim, infernizei a vida dos chefes e falei: "Olha, tá, moradia, o que que você pode me dizer disso aí? O emprego, Uhum. o que que tá sendo esperado? Eu vi lá que vocês colocaram na vaga que vocês esperam tal e tal coisa. Mas vocês esperam isso? Vocês esperam aquilo?". Eu fiz uma entrevista há pouco dos chefes, então quando eu cheguei eu não fui pega de surpresa por quase nada, assim, eu fui pega de surpresa por coisas mais externas, tipo a burocracia, enfim, que essas coisas também não tem muito como você, né, muito prever. E, enfim. Então eu não sinto que faltou nada nesse sentido. Eu não mudaria muita coisa aí. Assim, eu acho que eu fiz o que eu podia pra me adaptar bem. Mas eu também eu acho que muda também uma outra dica pra quem tá querendo, né, sair do país, trabalhar fora, é que eu acho que depende muito pra onde você vai. Sim.
E aí você vai poder dizer da sua experiência de Madrid, a minha experiência de Maiorca, pelo que a gente já conversou um pouco antes, eu sei que ela é bem distinta da sua, Uhum, porque eu tô numa cidade extremamente pequena, e que não é só uma cidade pequena, é uma ilha, uhum, né? E estar neste local é completamente distinto de estar em Barcelona, por exemplo, uhum. ou de estar em Madrid, onde você tá. Não é só o país, é a cidade específica, né? Exato. E aí, o que eu gostaria, talvez, de ter me preparado, mas não era me preparar, eu não tinha como mudar. Uhum, Era me preparar um pouco mais para a realidade que me esperava na ilha. uhum. Porque, né, como você falou, nós hoje de São Paulo tem só o estado, acho que tá com 22 milhões de pessoas. É uma realidade completamente distinta de você ir parar numa ilha no meio do Mediterrâneo que tem, se eu não me engano, acho que 800 mil habitantes, sabe? Eu gostaria de ter me preparado um pouco melhor para isso. Algumas coisas aí de estar morando aí me pegaram de surpresa. Mas era um preparo, né? Não tinha muito como eu mudar Sim. nada ou refazer nada. Eu gostaria de ter me preparado melhor para essa parte. Isso sim. Mas recomendo também, né? Converse, uma vez que você tem uma oferta de trabalho, converse com as pessoas do seu trabalho, né? Busque contatos no seu trabalho, pergunte. Uhum. Tá tudo bem perguntar. Isso acho que é também uma coisa que as pessoas têm um pouco de receio, um pouco de medo. Isso é muito bacana, porque eu acho que isso vale tanto para vagas no exterior, mas para vagas no Brasil, que enquanto você está sendo entrevistada, eles que estão te fazendo pergunta e você tem que mostrar suas qualidades, né? É. Mas acho que a partir do momento que eles te fizeram uma oferta, eles já querem que você seja contratada, e aí são eles que, em teoria, vamos dizer assim, tem que te responder algumas perguntas, tem que te esclarecer coisas que você tem dúvida. Antes você que quer o que eles têm a oferecer e depois se inverte, né? Eles Isso. querem o que você tem a oferecer. E justamente, fazer pergunta nesse momento, acho que isso vale também para o Brasil, é muito importante mas se você no Brasil vale, mas no Brasil você pede demissão e não mudou sua vida inteira para um outro lugar. É. Quando você vai para outro país, você mudou sua vida inteira. É mega importante de não se deslumbrar, né? De pensar, poxa, recebi essa oferta, eu tenho que ir porque Uhum. senão eu não vou conseguir uma outra. É importante ter essa decisão bem pensada em relação à empresa, né? Sim, eu acho, assim, eu concordo com o que você falou, né, que no Brasil também, porque é isso, você fala, ai, tá bom, mas me demiti, eu continuo no meu país, mas eu acho que também depende muito da situação, né, se você tem família, se você não tem família, se você vai mudar de Claro. cidade, se você não vai, a sua condição financeira, por que que você tá mudando de emprego? Uhum, Porque no meu caso, além de ter essa coisa de falar, ai, não é exatamente isso que eu gostaria de fazer, eu tinha um ambiente que eu não gostava, um ambiente muito corporativista, essa coisa de puxar o tapete, uhum, e isso pra mim não ia bem. O fato de eu estar querendo mudar de emprego, especialmente por isso, me levou a buscar lugares onde isso não existia. Tanto é que uma vez que me ofereceram o trabalho, uma das perguntas que eu fiz pros chefes foi: qual é o sistema de organização que vocês têm? uhum, Vocês são extremamente hierárquicos ou vocês são mais horizontais? Eu entendo, né? Eu buscava alguma coisa que, obviamente, você tem que ter algum nível de hierarquia, uhum, senão as coisas não funcionam. Mas isso é uma das perguntas que eu fiz, por exemplo. Porque se eles falassem pra mim, não, aqui a gente é extremamente horizontal, vertical, e você vai ter que fazer exatamente isso, 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 isso. Muito engessado, eu sei que pra mim, pessoalmente, é uma coisa que já não me encaixa muito bem. uhum, Então, mesmo que isso fosse no Brasil, eu acho que em qualquer situação, e é muito importante a gente ter isso claro, e as pessoas têm muito medo de perguntar. Fora do Brasil, eu não sei te dizer, é uma coisa que eu ainda não tive muito contato. Pessoas de fora do Brasil, né, procurando, que não são brasileiros, procurando emprego e sim, fazendo isso que a gente tá falando agora. Mas o brasileiro, eu já vi, tanto na academia, no mestrado, no doutorado, existe esse medo, né, de falar, de perguntar, mas tal orientador é bom, não é? sim, O que que você acha? E não deveria ser assim, né? Assim, não tem motivo pra isso ser dessa forma. Mas é. sim. Então, a gente tem que tentar mudar isso um pouco. Eu acho que isso dá mais segurança também, especialmente quando você tá fazendo uma mudança grande, que nem você falou, de país, né? Te dá mais segurança. Então, essa seria outra dica. Pergunte. Muito bom, muito bom. Bom, acho que é isso. Essa foi a Rafaela. Rafa, muito obrigado por participar. É muito legal conhecer sua história, compartilhar sua história. Bom, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigado, Rafa. Obrigada, Mi, pelo convite mais uma vez.
Também agradeço a vocês por estarem aqui ouvindo a gente até agora. E, não sei, qualquer dúvida, alguma coisa, se alguém te mandar uma mensagem, pois estou à disposição. Pode passar o contato e eu ajudo com o que for necessário. Inclusive, se for para Maiorca.